E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bora para mais um vídeo do XRP no The Crypto Base. E hoje eu vou te dar uma informação que quase ninguém percebeu ainda. Enquanto o varejo discute preço, duas matérias recentes começaram a apontar para a mesma direção, vindas de mundos completamente diferentes e que pode remodelar o cenário da criptomoeda XRP. Uma mostra que os maiores bancos do planeta já estão se preparando para migrar operações críticas para a blockchain. A outra revela que o XRP já começou a operar dentro do sistema bancário americano de forma silenciosa, regulada e funcional. Agora pensa com calma, quando a infraestrutura começa a se mover, isso costuma acontecer antes ou depois do preço reagir? Porque hoje eu não vou falar de gráfico bonito nem pump. Eu vou te mostrar porque o silêncio no XRP que irrita o impaciente é exatamente o ambiente onde as maiores mudanças acontecem. E quem não entende isso sempre descobre tarde demais. Daqui pra frente, isso deixa de ser entretenimento e vira análise. Se esse é o tipo de conteúdo que você procura, se inscreve, deixa o like, compartilha esse vídeo, porque eu não faço vídeo para agradar algoritmo, faço para quem quer entender o que realmente está acontecendo. Agora sai do YouTube e entra no mundo real. Um relatório do Bank of America, um dos maiores bancos do planeta, afirma claramente que o sistema bancário está entrando numa transição de vários anos para operações baseadas em blockchain. Isso não é teoria, não é talvez, é planejamento. Nós vemos aqui nessa matéria que o Bank of America prevê uma transição plurianual dos bancos para a tecnologia blockchain. Nós vemos aqui que, segundo o Bank of America, os bancos americanos estão se preparando para uma mudança gradual, porém duradoura, em direção às finanças baseadas em blockchain. Um relatório de pesquisa divulgado na segunda-feira, a empresa observou que as discussões regulatórias sobre criptomoedas estão gradualmente dando lugar à implementação completa, preparando o terreno para que os bancos transfiram mais atividades para a blockchain nos próximos anos. Segundo o Bank of America, essa transição está sendo moldada diretamente pelos reguladores bancários dos Estados Unidos, que estão começando a definir como as stablecoins e os depósitos tokenizados podem funcionar dentro do sistema financeiro tradicional. Nós vemos aqui que a regulamentação passa de planejamento para a execução. Nós vemos que, segundo analistas do Bank of America liderados por Ebrahim Panowala, o ímpeto regulatório já é claramente visível. Nós vemos aqui que, por exemplo, o Gabinete do Controlador da Moeda, OCC, a Corporação Federal de Seguro de Depósitos, FDIC, e a Reserva Federal estão a definir em conjunto de normas para a atividade com ativos digitais. Em vez de sinalizar políticas amplas, o relatório indicou que as ações demonstram a implementação prática de regulamentações. Isso marca o início de uma mudança plurianual que poderá levar pagamentos e ativos do mundo real para a infraestrutura blockchain. Nós vemos aqui um pouco mais abaixo que o Federal Reserve, que coordena padrões de supervisão. Ao mesmo tempo, o Federal Reserve está alinhando sua abordagem com outros órgãos reguladores. E o Bank of America afirmou que autoridades do Federal Reserve indicaram coordenação em relação aos padrões de capital. Mais abaixo aqui, nós vemos que, para acompanhar o ritmo, os bancos precisarão desenvolver conhecimento especializado em tecnologia blockchain e avaliar as oportunidades apresentadas por ativos tokenizados e sistemas de liquidação on-chain, que é o caso do XRPL. Os analistas afirmaram que essa evolução ocorrerá gradualmente, mas seu impacto no setor bancário poderá ser significativo. Banco desse tamanho não escreve relatório para gerar clique, escreve para alinhar decisão interna, capital e infraestrutura. Quando um banco desse decide migrar liquidação, pagamentos e depósitos para trilhos on-chain, ele não está preocupado se o XRP subiu ou caiu no mês. Ele está preocupado com eficiência, custo e sobrevivência do sistema. E se você ainda está aqui comigo, já deixa o like, se inscreve no canal, porque o algoritmo não vai te entregar esse tipo de conteúdo se você não mostrar que quer ver mais. E é aqui que entra a parte
constrangedora. Enquanto esse movimento institucional avança, uma notícia enorme passou batida. O XRP entrou no sistema bancário dos Estados Unidos. Não é parceria vaga, não é promessa futura, é uso real, operacional, regulado. Nós vemos aqui na matéria que o XRP acaba de entrar no sistema bancário dos Estados Unidos e ninguém percebeu. Nós vemos aqui abaixo que mudanças significativas na infraestrutura financeira raramente ganham as manchetes com movimentos dramáticos do mercado. Em vez disso, elas costumam ocorrer discretamente por meio de aprovações regulatórias e integração institucional, preparando o terreno para uma transformação de longo prazo. Nós vemos que enquanto os investidores permanecem focados na movimentação de preço a curto prazo, desenvolvimentos mais profundos estão remodelando o papel do XRP no sistema bancário dos Estados Unidos, sinalizando uma mudança estrutural que poderá influenciar o mercado nos próximos anos. Nós vemos aqui que em um vídeo recente compartilhado no X, o comentarista de criptomoedas Armando Pantoja destacou um desenvolvimento pouco reconhecido. Ele explicou que a Ripple recebeu a aprovação regulatória dos Estados Unidos para operar como um banco, uma medida que, segundo o CEO da Ripple, Brad Garlinghouse, prepara o terreno para um grande crescimento do XRP em 2026. Pantoja enfatizou que esse marco se destina a bancos e instituições, tá? E não a operadores de mercado, observando que esta notícia não é para operadores de mercado, é para bancos e grandes instituições. Um pouco mais abaixo, nós vemos que Pantoja explicou o significado da aprovação bancária. A nova entidade da Ripple, a Ripple National Trust Bank, não é um banco tradicional. Eles não vão captar depósitos e não vão conceder empréstimos, explicou. Em vez disso, permite que o XRP mantenha ativos digitais sob custódia com segurança, facilite pagamentos e interaja diretamente com outros bancos. Com esse status, a Ripple pode construir e operar sistemas de pagamento nos Estados Unidos, posicionando o XRP firmemente dentro da infraestrutura financeira, em vez de considerá-lo um ativo especulativo para o varejo. Nós vemos que esse desenvolvimento posiciona o XRP para competir em áreas historicamente reservadas às instituições tradicionais. Os bancos tradicionais normalmente trabalham apenas com entidades confiáveis e regulamentadas. O status de banco de confiança da Ripple garante a credibilidade institucional, o que, em última análise, pode acelerar a adoção do XRP em redes financeiras formais. Mas aí vem a pergunta, né? Por que o XRP, o preço, né, do XRP não reagiu? Nós vemos que, apesar da importância, o preço do XRP não disparou, um fato que Pantoja atribui à natureza da adoção institucional. Esses desenvolvimentos se desenrolam lentamente, muitas vezes ao longo de meses ou anos, como ele observou. Os sistemas financeiros se movem lentamente e a adoção leva tempo. E mais ao final da matéria, nós vemos que, embora os investidores do varejo possam não observar aumentos imediatos no preço, esses desenvolvimentos lançam as bases para um crescimento sustentado. Quando o mercado em geral reconhecer a magnitude disso, a transformação estrutural já poderá estar bem encaminhada, potencialmente redefinindo a trajetória do XRP para 2026 e além. Mas, como disse, né, como isso não virou um pump imediato, o varejo, ele simplesmente ignora. Porque quem só sabe ler gráfico não conhece quando algo começa a funcionar de verdade. Esse erro, ele não é novo, ele se repete em todo o ciclo. O mercado, ele foi condicionado a acreditar que toda mudança importante aparece primeiro no gráfico. Isso nunca foi verdade para a infraestrutura. Preço reage rápido, estrutura se move devagar. Bancos não tomam decisões olhando o candle, eles olham custo, risco, eficiência, compliance. Enquanto o varejo reclama que não anda, o sistema está sendo redesenhado
sem pedir opinião. Vamos ser claros, bancos não estão apaixonados por blockchain, eles estão encurralados por sistemas lentos, caros e ineficientes. Blockchain resolve isso, e ativos que funcionam como infraestrutura de liquidez, como o XRP, ganham espaço não por narrativa, mas por necessidade operacional. E é aqui que o XRP ele muda de prateleira, ele deixa de ser só um ativo especulativo e passa a ser uma peça funcional. E peça funcional não precisa convencer o varejo, ela só precisa funcionar. Agora junta tudo sem auto-engano. Bancos globais assumindo migração para o blockchain. XRP sendo integrado silenciosamente ao sistema bancário americano. A Ripple se posiciona como infraestrutura, não como promessa. E mesmo assim, a maioria só consegue dizer, mas o preço não reagiu. Claro que não reagiu. Estrutura não pede aplauso, ela se constrói. O mercado não pune quem exige isso, ele pune quem exige validação imediata. E aqui vai a verdade nua e crua. As maiores transformações começam quando o consenso ainda acha que não está acontecendo nada. Preço segue estruturado, nunca o contrário. Quando o preço finalmente se move, o varejo já está emocionalmente esgotado ou fora de posição. E depois chama isso de azar, manipulação ou injustiça. Não foi nada disso, foi impaciência. Mas olhando para o gráfico diário do XRP, que está cotado a $1,94, e aqui está o detalhe que muita gente vai ignorar. O preço já está acima da média móvel exponencial de 9 períodos, que está na região de $1,93. Isso não é reversão confirmada, mas é um sinal claro de retomada de curto prazo, porque pela primeira vez o comprador consegue fechar e sustentar acima da média rápida, mesmo com o mercado ainda pressionado. Agora vamos ao que realmente manda no jogo. A média de 20 períodos ainda está acima em $1,99, $2 neste momento, e ela é uma resistência que separa repique técnico e virada estrutural. O cenário bullish aqui é psicológico e progressivo. Primeiro, o mercado recupera a média de 9 períodos, depois tenta atacar a de 20 períodos. Se o XRP conseguir consolidar acima de $1,95 e buscar fechamento acima de $2, aí sim começa a surgir mudança real no comportamento. No preço, a região de $2,05 é a barreira crítica, foi suporte e virou resistência. Recuperar $2,05 muda o mapa, abrindo espaço para $2,21, depois $2,35 e consequentemente $2,52. Do lado do risco, o suporte imediato fica em $1,90 e $1,92. Perder essa região invalida o repique e devolve o preço para a zona de fraqueza. No RSI, o indicador está em torno de 43 pontos, ainda abaixo dos 50, mas com sinal de estabilização, ou seja, não é euforia, é reconstrução de base. Resumindo, o curto prazo começou a respirar com o preço acima da EMA de 9 períodos. Agora o mercado precisa provar força, rompendo a EMA de 20 períodos e recuperando $2,05. Até lá é um bullish controlado, mas é bullish. Mas a pergunta não é se o XRP sobe amanhã. A pergunta real é o que acontece quando um ativo deixa de ser apenas negociado e passa a ser usado dentro do sistema financeiro regulado, porque quando isso acontece, o mercado ele não avisa, ele só registra depois, e é exatamente por isso que movimentos assim são ignorados, porque exige algo que o varejo odeia admitir que não tem: paciência, visão e convicção sem aplauso. Quem entende estrutura não corre atrás de candle, observa o sistema mudar enquanto a maioria ainda está reclamando no gráfico. Se você quer continuar cavando verdades que ninguém te mostra, já sabe, se inscreve aqui no canal, compartilha, deixa o like, porque o jogo ainda não acabou. Na verdade, ele nem começou ainda. E eu ficando por aqui, bons negócios e paz.